Então, bacana, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai aprender a criar a animação agora usando o nosso Sprite Sheet. Então, aqui a pasta está somente aquela imagem e essa página inicial aqui que não tem nada ainda, né? A gente vai começar mesmo do zero. Então, vocês podem aqui abrir o editor favorito de vocês e aí a gente coloca aqui o HTML para gerar o código, né? Só que não gerou. HTML5. Pronto, vocês geraram aqui, aperta o tab aqui que ele vai colocar o nome do título, a gente coloca aqui animação. E aí para a gente fazer essa demonstração eu vou criar um exemplo simples. Vocês podem apertar o Ctrl e o B aqui para ele fechar essa barrazinha aqui da lateral. Ctrl B e fechou, né? Então bacana. Aí vou criar aqui somente uma div, vou criar aqui o mundo, né? Vocês já conhecem, né? Poderia até ter feito esse projeto aqui antes, mas enfim, deixa pra lá. Então eu coloquei o mundo e aí dentro do mundo aqui vamos colocar nosso dinossauro. Então colocou o dinossauro. Então tem basicamente só isso, né? Aí a gente vai fazer agora o seguinte. Eu vou criar a estilização aqui na própria página aqui para ser mais simples, para já dar a gente ver, né? Então a gente vai criar aqui o marcador de estilo. E aí por enquanto nesse estilo aqui a gente vai querer somente uma coisa, que é vamos colocar bem que assim, esse mundo aqui, vamos dar largura então, que a gente pega o mundo aqui rapidinho. E aí coloca uma largura para ele aqui. A gente tem esse atalho aqui, pessoal. Pode apertar só o W e a dimensão que vocês querem, que no caso seria aqui a largura, né? Então vou colocar o W e vou colocar aqui 300. Vou colocar 200, né? Porque ele vai ficar pequenininho mesmo. 200 de largura e vamos colocar aqui de altura, eu vou colocar só 100. Então 100 de altura. E aqui eu vou dar um outline aqui para a gente ver o mundo como é que ele vai ficar, né? Então coloca um pixel sólido e vou colocar preto mesmo. E aí, vamos ver aqui como é que vai ficar. Então a gente pode clicar aqui com direito, pedir para ele abrir aqui com esse Live Server. E aí ele vai abrir lá, ver se vai ficar alguma coisa. Pronto. Aqui passa a moto toda hora, fica com a zoada medonha, né? Mas a gente pode apertar a bandeira do Windows aqui e aperta para a direita, para ele ir lá para o lado direito. E aí ficou lado a lado aqui os dois, né? Bacana. Ah, esse aqui não ficou não. Aperta a bandeira do Windows e aperta para a esquerda que ele vai se alinhar aqui, ó. Do lado esquerdo. Não quis ficar não, então a gente arrasta aqui mesmo manualmente, né? Então bacana, pessoal. Então a gente já deu um outline aqui, vamos colocar ele aqui no centro, vamos usar a margem aqui. Então coloca aqui a margem, e aí em cima e embaixo eu quero 0, e na direita e esquerda eu quero automático, que é para ele centralizar aqui, bacana. E aí, pessoal, agora bacana. Agora a gente vai pegar, a gente já estilizou aqui o mundo, agora a gente vai estilizar agora o nosso dinossauro. Então aqui pega o dino, né? O ID dele é dino que a gente deu aqui, e aí bacana. Aí aqui, pessoal, a gente vai ter agora que colocar uma imagem de fundo, né? Então a gente coloca background. É background, é? É background. BG. BG. E aí esse BG que a gente quer aqui, a gente usa o método URL, que a gente pode passar aí o endereço da nossa imagem. E aí a nossa imagem aqui coloca o ponto, a barra, que ele só tem mesmo esse run.png. E aí ele não está mostrando aqui, pessoal, é porque a gente tem que dar aqui, vou dizer aqui que eu não quero repetir ele, né? Coloca no canto superior aqui. E a gente vai dar aqui também o não repetir, então no repeat. Será por que não está mostrando? Então bacana, era para estar mostrando já aqui a imagem, né? Mas não está. Agora eu vou colocar bem que assim só uma borda aqui para ver se ele vai mostrar ou não vai. Então border, um pixel, solid, vamos colocar aqui azul. Ah, é por isso, tá? Tem razão, pessoal. Ele não está mostrando aqui. É por isso que é bom a gente fazer isso aqui, que a gente vê aí por que ele não está funcionando. Então ele não está funcionando é porque a gente vai ter que dar um tamanho para essa div aqui. E aí para a gente dar o tamanho aqui, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai dar o tamanho que é lá do nosso Sprite Sheet. Então a gente pode minimizar aqui, abrir o projeto, e a gente vai verificar aqui qual é o tamanho da imagem. Então aqui eu já estou vendo aqui que ele está mostrando, né? É 84 por 44. Então bacana, 84 por 44. Volta aqui. Então a imagem de largura ela é 84, né? Então 84, cadê? E de altura ele vai ser 44, né?
Pronto, ele já mostrou o dinossauro, então tá bacana, né, pessoal? Agora eu vou tirar essa borda aqui para não ficar essa coisa feia. Cadê a borda aqui? A gente vai tirar, né? E agora que a gente vai criar aqui uma animação, pessoal. Que a gente, se vocês não viram meus vídeos sobre animação, eu vou deixar aqui no card aqui para vocês dar uma olhada, porque é agora que vai entrar em cena aqui essa parte. E vou até colocar mesmo o pixel aqui para a gente ver, ó. Para vocês verem aqui, eu vou colocar essa borda aqui para vocês verem aí o que vai estar acontecendo, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é colocar aqui uma animação, né? Então a gente coloca o nome aqui, frames, o nome da animação que vai ser correr, e aí bacana. E aí o que é que a gente vai fazer aqui, ó? No momento zero, ou seja, em 0%, eu vou até colocar só usando aquele outro método mesmo que é de e para, né? Então nesse dia aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o fundo, background position, e ele vai ser 0. Que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai animar esse bicho aqui para ele vir aqui da esquerda, aliás, da direita para a esquerda, para dar aquela sensação de animação, né? E aí, no frame em 100%, que é no final, que é o 2, né? A gente vai dar esse background position aqui, que é a posição do fundo, e aí a gente vai colocar, no caso, como essa imagem ela tem 40, como ela tem aqui 84 pixels, então a gente vai colocar que ele vai sair dessa posição 00 e vai até para 84. Então vamos colocar aqui 84 pixels. 84 pixels. Bacana, então a gente já criou aqui os nossos dois quadros de animação, né? E aí a gente só precisa agora chamar essa animação. Então a gente vai dizer que a gente quer usar aqui o animation desse objeto, né? O nome da animação aqui é run, que é correr, né? E a gente vai querer que ele fique aqui em 1 segundo. Vamos ver se vai funcionar. Então ele já começou a funcionar, né, pessoal? Só que ele está parando, né? Vamos colocar aqui infinito. Infinito. Pronto, ele está colocando, né? Aí, bacana. Só que eu não quero que ele fique mostrando aqui as duas imagens. Eu quero que ele coloque aqui somente uma imagem. Então a gente pode partir a largura aqui no meio. Então se a largura estava 84, a metade de 84 é o quê? 42, né? Então vamos colocar aqui 42. Pronto, tá mostrando só uma, né? E agora, o segredo aqui, o pulo do gato, é a gente utilizar o step. Que o step, vocês estão vendo aqui que o bonequinho ele tá arrastando de um lado para o outro, né? E vou até colocar aqui negativo, menos 84 pixels, para ele vir de trás para frente, ó. Tá vendo aí? Ele inverteu aqui o direcionamento, ele inverteu aqui a direção de onde ele está puxando aqui os frames, né? E agora, para a gente fazer o seguinte, a gente só vai dizer assim, ó, eu não quero que arraste, eu quero que dê passadas. Do frame 1, ele pule para o frame 2, e do 2 para o 3, e assim sucessivamente. Mas aqui, como ele só tem 2 frames, a gente vai usar aqui a propriedade steps para ele pular, né? Tá aqui a propriedade embaixo aqui. E aí a gente passa a quantidade de frames, que só tem 2, né? E aí ele já fez a animaçãozinha bacana, né? Ele já está aí. E aí, se vocês perceberem aí que ele está andando um pouquinho devagar, vocês podem acelerar aqui, acelerar essa animação aqui, dizer que ao invés dela demorar 1 segundo para completar essa animação, eu vou colocar aqui, por exemplo, os 500 milissegundos, que é meio segundo, né? Ó. Pronto, ele já ficou mais bacana, né? E agora, para a gente colocar ele aqui na parte de baixo aqui, a gente dá um posicionamento relativo ou absoluto para ele, né? No caso, eu vou colocar aqui posicionamento relativo, né? Já está aqui, né? E aí é só a gente colocar agora. O mundo, a altura dele é 100 pixels, né? Só que o bonequinho aqui tem quantas? Ele tem quanto de altura? Então eu vou colocar aqui, ó. No caso aqui, a posição dele vai ser... Vamos colocar aqui a posição dele. Ó. A posição dele vai ser o seguinte. Aliás, o lado esquerdo, né? O lado esquerdo dele vai ser o quê? A altura do mundo, que é 100 pixels, não é isso? Então, eu vou usar até um método aqui de calcular, para ele fazer esse cálculo automático. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar o calc, aí a gente vai utilizar a altura do mundo, que é aqui 100 pixels, né? Menos, eu vou colocar só 100 pixels aqui, para vocês verem o que é que vai acontecer. Se a gente colocar só 100 pixels aqui, não é no left, pessoal, na verdade é o top aqui, foi mal. É o top, que é para ele descer, né?
Então esse top é o seguinte, ó, a posição dele é aqui, ó, 0, 0. Então para cá ele vai aumentando, por exemplo, 0, 1, 2, 3, até quando chegar no 100, que é a altura máxima. E a largura ele começa aqui do 0, 0 e vai aumentando aqui até chegar aqui na posição, a largura dele aqui é 200 pixels, né? Então, por exemplo, a gente colocou o top aqui. Cadê o top aqui? A gente colocou 100 pixels, né? E eu vou colocar aqui só para a gente visualizar aqui como é que vai ficar se a gente colocar aqui do outro lado. Então eu vou colocar aqui do outro lado aqui. No caso seria aqui 200 pixels, né? Que é de largura, né? Então o left dele aqui, ele vai afastar, pessoal. Do lado esquerdo, quantos pixels eu quero que afaste aqui? Então eu vou dizer aqui, eu quero 200 pixels. Pronto. Aí vocês estão vendo aqui que quando eu afastei 100 pixels, ele ficou fora do mundo. Isso por quê? Porque o ponto de registro, onde ele vai começar a fazer os cálculos, é sempre no canto superior do mundo. É aqui, né? E ele aumenta e aí ele aumenta no eixo X para essa direção, e no eixo Y ele aumenta nessa direção. Que se você estiver lembrado lá de matemática, no plano cartesiano, o registro é aqui, né? O ponto de origem. E aí ele sobe positivo no Y e ele vai para a direita aqui no positivo no X. Só que em computação gráfica é ao contrário, o ponto de origem é aqui, então ele aumenta no Y é para baixo e ele aumenta no X é para a direita. E aí para a gente colocar aqui, pessoal, esse dinossauro aqui dentro desse quadrado aqui que representa o mundo, a gente vai ter que fazer o seguinte cálculo aqui. Quando a gente for mexer para baixo, o dinossauro, a gente vai aumentar ele aqui no eixo Y, não é isso? Até colocar aqui na altura, que é 100 pixels. Só que aí ele vai ficar como aqui, ó, a cabeça dele vai ficar aqui, né? E o registro aqui ele vai ficar para o lado de baixo. Então a gente tem que aumentar no Y, mas quando a gente for aumentar, a gente tem que levar em consideração a altura dele, ou seja, a gente vai descendo, descendo para ele ficar aqui, mas quando chegar nessa parte aqui, a gente diminui essa altura do próprio dinossauro, que é para ele ficar nessa posição. Então aqui é muito simples, a gente desceu 100 pixels e aí a gente vai diminuir aqui a altura do dinossauro, que ele é quantos pixels? Toda vez esqueço aqui, é 44. Então colocando menos os 44 pixels aqui, já é para fazer aí a nossa mágica, né? Então ele já colocou ele lá naquela posição, né? É até bom aparecer esses erros aqui, pessoal, que a gente já aprende, eu já digo para vocês como é que vocês vão resolver. No caso, quando a gente está usando esse método aqui, calc, para ele calcular esses posicionamentos, se vocês estiverem utilizando o operador de multiplicação ou então de divisão, não precisa deixar espaço aqui, né? Mas se você estiver utilizando os operadores de mais ou de menos, é obrigatório deixar aqui um espaço antes e outro depois. Tá vendo aí que a letra até muda de cor. Aí bacana, ele ficou nessa posição. Então ele tinha ficado aqui para baixo, a gente diminuiu a altura dele e pronto, ficou aqui, né? Ou seja, ele desceu o tanto da altura do mundo, menos a altura dele, que é para ele ficar dentro do mundo. E aí aqui agora, pessoal, a gente pode colocar ele também aqui na origem, né? No ponto 0, 0, em relação ao eixo X. Então aqui só é colocar, estava 200 pixels aqui, a gente coloca ele no 0 pixel. E aí pronto. E aí, pessoal, aqui já é basicamente um começo da gente fazer um jogo, porque a gente já construiu aqui nosso pseudo mundo, né? A gente criou os sprites. A propósito, pessoal, eu postei um vídeo ensinando como é que eu criei esse sprite. Vou deixar aqui também nos cards para vocês dar uma olhada. Então aqui no próximo vídeo a gente vai conectar esse dinossauro animado aqui com o nosso teclado. E aí como é que vai ser isso? A gente vai fazer o seguinte, quando eu apertar para o lado direito, ele vai simplesmente mexer nessa propriedade aqui. Por exemplo, ele vai aumentar 10 pixels para ele andar para a direita, aí aumenta 20, aumenta 30, né? E assim sucessivamente. E aí, para ele pular, pessoal, a gente vai fazer um mecanismo aqui que ele vai mexer nessa propriedade top. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ele estava em 100 pixels, que é a altura máxima. Aí para ele pular, por exemplo, a gente coloca aqui, por exemplo, em 90 pixels, né? Que ele vai subir um pouquinho. Aí coloca 80 pixels, que ele vai subir mais ainda, né? E aí para ele cair no chão lá de novo, vai colocar os 100 pixels. Então, mas isso aí vai ser tema para o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, como sempre, deixe aí nos comentários que eu vou responder para vocês. Ah, e não se esqueça de se inscrever, viu, pessoal? Então agora eu posso ir. Bacana. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui.